pessoal, tudo bem? Professor José, professora Gabi, e nós estamos em mais um episódio do Persona Cash. Hoje a gente traz como tema lipedema. Lipedema, saúde e exercício físico. Para isso nós trouxemos dois fisioterapeutas casados, não vou saber quantos anos, mas Tárcio, Carmen, fala um pouquinho da sua formação, com o que você trabalha atualmente. Bom, a gente é formado há 35 anos, então a gente passou por vários segmentos dentro da fisioterapia. Eu iniciei na Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo, com a parte respiratória, cardiorrespiratória. Então eu trabalhei lá há alguns anos, em seguida eu fui para o Hospital Samaritano e aí comecei a trabalhar na ortopedia, com politraumatizado, e aí passei para a área de RPG. Atualmente eu trabalho com a área de reabilitação ortopédica e RPG e também trabalho junto com meu marido, o Dr. Tárcio, com os linfedemas. Ótimo. Tárcio, você se conhece desde a faculdade? Desde a faculdade. Sério, hein? Sério, hein? Cadê? A minha formação é a mesma. Nós fizemos o mesmo curso, né? A mesma faculdade. Nós somos formados há 35 anos e quando eu me formei, eu fui convidado para trabalhar na Santa Casa, né? Só que é diferente do caso dela, eu fui para o centro de reabilitação. E na época, eu era jovem, então eu imaginava o quê? Eu era atleta, né? Fazia academia, então eu imaginava que ia ser um fisioterapeuta ortopédico, trabalhar com atletas, tudo. E até então eu comecei, né, a tratar atletas na Santa Casa, tinha um grupo de ortopedia, de cirurgia de joelhos, e de repente eu fui chamado pelo o supervisor da fisioterapia, que era um médico, e falou, olha, a partir de amanhã você vai receber uns pacientes de linfedema e você vai começar a tratar de linfedema. Eu falei, linfedema? Mas o que é isso, né? Eu não sabia, né? Até hoje, muita gente não sabe definir bem o que é. Mas eu abracei a ideia, sabe, na época, e assim começou. E então isso começou em 1990, né? E daí, desde então, depois de 2 anos eu saí da Santa Casa e eu fui convidado por um grupo de cirurgiões vasculares que trabalhavam no Arnaldo Vieira de Carvalho, que era dentro da Santa Casa. E aí desde então eu trabalho com um deles, né, que é o Dr. Guedes, e ele é professor da Escola Paulista, hoje ele é chefe da Escola Paulista, da área vascular, e nós temos essa parceria há 35 anos. Ótimo. Inclusive, assim, essa questão, realmente as pessoas não conhecem muito. Eu fui começar a conhecer com a Carmen. Na verdade, a Carmen trouxe muitas coisas para nós, né? Desde o estúdio vai fazer 17 anos, então, assim, muitos pacientes dela, muitas coisas assim, ela começou a trazer, ó, eu tô com um paciente assim, então a gente tem muito um teste a teste ali para falar sobre isso. Então, na época a gente não conhecia, né? Era eu, o Ricardo, o Alan, então era muita coisa assim, diferente e novo para nós também. Porque foi uma surpresa quando eu vim trabalhar aqui com vocês, eu achei que eu ia trabalhar com o RPG. E para minha surpresa começou a aparecer linfedema, e que muitos não eram linfedema, eram lipedema. Então eu acabei até levando lá para a clínica de São Paulo para ter um correto diagnóstico. Isso, e daqui a pouco a gente vai falar a diferença dos dois. Existe uma diferença grande, né? Então, Tárcio, fala um pouquinho para nós o que é o lipedema. Explica certinho. O lipedema, bom, eu vou ser bem assim, fazer a definição exata segundo a Sociedade Brasileira de Lipedema. Hoje, o lipedema ele é considerado, porque há anos atrás a gente entendia que o lipedema era uma disfunção vascular. Então a gente chamava até de uma doença, não era uma doença, era uma disfunção de origem familiar, porque ele é uma doença genética, assim, você tem herdeiros, a sua mãe tem lipedema,
aí um dos filhos tem lipedema, isso não quer dizer que todos os filhos nasceriam com lipedema. A definição da Sociedade Brasileira, que é recente, que eu li esses dias, é que é uma doença crônica sistêmica do tecido adiposo. Essa é a definição do lipedema. E assim, na verdade é como se fosse uma inflamação dentro da célula de gordura, né? Tecido adiposo. Também é uma inflamação, mas há uma maldistribuição de gordura no corpo. Isso gera uma dor também. Tem dor, tem peso, tem edema, tem várias alterações dentro desse contexto, além da forma estética, né? Que a mulher é assim, teoricamente, são 12,3% da população no mundo que tem lipedema. Isso é uma estatística... E a grande parte é do público feminino. Grande parte feminino, mas temos homens também, que antigamente a gente chamava do cadeirudo, né? Que ele tinha o glúteo grande, flácido. É raro, mas existem também. Sim. Agora, explicou, você já está até falando um pouquinho mais, né? Que é essa questão da célula, de adipócitos e tal. O lipedema é uma coisa. Sim. É uma distribuição. Agora, o linfedema. O linfedema ele é diferente. O linfedema ela é uma doença do sistema linfático. Eu gosto de dizer que, assim, que o linfedema ele são sinais. Não chega a ser uma doença. Daí você fala, pô, Tarso, mas como sinais? Quando, vamos supor, um exemplo, uma perna incha, né? Vamos dizer, uma pessoa dá um exemplo de uma moça de 15 anos e fala, nossa, minha perna começou a inchar. Ela começa a inchar de várias formas, mas tem uns que acordam com a perna inchada de um dia para o outro e falam, nossa, minha perna inchou, né? A diferença é que aí, quando você tem um inchaço, um edema, você fala, opa, um edema, você olhando, você não pode diagnosticar como um linfedema, porque existem várias formas de edemas e várias causas, né? Então, ele tem sinais diferentes. Por que eu falo que é um sinal clínico? Porque algo não está funcionando bem. Então, precisa de uma avaliação médica para saber. Uma das primeiras causas que a gente tem que descartar quando você tem um linfedema, tudo bem, você faz o diagnóstico, tem um linfedema, que ele tem alguns sinais, que eu não vou entrar, se vocês quiserem, depois eu explico, mas assim, existem alguns sinais e o histórico clínico que você fecha o diagnóstico. Mas depois vai ter que fazer alguns exames para você fechar isso. Mas clinicamente você consegue fechar um diagnóstico. Mas por que inchou? Então a primeira causa que você tem que descartar é que seja uma doença oncológica. Porque os linfonodos, eles são regiões de captação de tumores. Então, pode haver algum tumor que está obstruindo o sistema linfático. Aí você tira essa hipótese, né, com o médico, com exames, e depois a gente vai para a segunda, que pode ser uma trombose venosa profunda, né? E o terceiro, o diagnóstico do linfedema. O que ele é? Ele é um acúmulo de líquido com proteína, né? Que o sistema linfático ele tem a função do quê? De carregar, de absorver a proteína e água do interstício entre as células. Então, ele tem essa função. Quando ele dá um edema, é sinal de que houve falência no sistema linfático. E muitas vezes, assim, de um para o outro, você há uma distribuição, né? Pega os dois membros. Muitas vezes o outro, né, o linfedema, né, que ele às vezes faz só em um membro, Não, né? é só em um membro. Unilateral. Unilateral. Pode ser vários membros, pode ser um braço, uma perna, tem linfedema até de face, né? Mas eles não são iguais. No linfedema, sim, é uniforme. Uniforme, né? É. Aí já mostra uma diferença de ambos também, né? Eles são assimétricos, né? Você não tem um membro igual ao outro no linfedema. E aí vamos voltar um pouquinho ao lipedema. Quais são os sintomas iniciais? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, como passar, por exemplo, um aluno, alguma coisa assim. Bom, o primeiro sintoma é estético, né? Que as pessoas começam a sentir
que a característica da mulher com lipedema, geralmente, é que ela tem uma cintura fina, né? Ela tem pouca mama e ela tem, geralmente começa o lipedema, ele tem várias formas, mas geralmente ele começa da região do umbigo para baixo, né? Pegando quadril, pegando coxa, pegando panturrilha. Isso não quer dizer que ele sempre tem que ser assim. Ele tem de várias formas. Região glútea também. Região glútea. Isso. Começa a inchar demais. Né? Não é um inchaço, é gordura. Gordura. É Isso. diferente do Vai ser lipedema. muito ali. Anormal de gordura. Nessa É região. uma mal distribuição de gordura. A gente entende que aquilo vai se tornando mal distribuído. Agora, onde entra a parte vascular e o sistema linfático, para a gente entender isso? Porque no linfedema, quando ele incha, o membro do linfedema começa a engordar. Ele começa a haver uma mal distribuição de gordura. Que isso, teoricamente, deve estar intimamente ligado com o lipedema. Só que ela não tem um linfedema, ela tem um lipedema. Pode ser que o sistema linfático deles não sejam normais, vamos dizer assim. Mas isso ainda não é bem claro. Você falando agora, eu começo a lembrar da minha carreira, e muitas vezes assim, passei por muito tempo fazendo avaliação física. E realmente, às vezes, você recebia alunas que tinham esse aspecto, né? Só que quando você ia fazer as dobras, por exemplo, vou fazer a dobra cutânea do tríceps. Pô, o tríceps você vai lá e pega, tá tranquilo. Quando chega na parte inferior, você não consegue fazer a dobra. Na região do tríceps. Não, isso falando só na região do tríceps. Quando chega lá na perna, você não consegue fazer a dobra. E só de você tentar fazer a pinça, a pessoa tá doendo. E você não conseguir. É uma gordura dolorida. Isso. Inflamada. Eu não tinha ainda todo esse conhecimento sobre isso, mas eu já falo, ó, procura porque não é normal. Só que você tocar e você sentir essa dor, não é normal você sentir dessa forma. E agora eu tô lembrando de todo esse processo. Não foi uma só, né? Várias. Você vai tentar pegar. Não, tô vendo. E quando você faz a dobra do peitoral, do tríceps, a pessoa não sente dor. Mas lá embaixo, na perna, geralmente na perna, assim, não, dói demais. É muito sensível. Então aí já é o início, uma comprovação que pode desenvolver. Sim. E falando nisso, em avaliação, como que você avalia o seu paciente com lipedema? Quando ele chega para você? Bom, na verdade, para ser bem claro, assim, o lipedema não é o foco da nossa clínica, mas nós recebemos por quê? Porque justamente eles têm essas dores e tem o que a gente chama de estase linfática, estase de líquido. Essa dor que você fala é um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele também está relacionado com o quê? Com essa estase de líquido. Por isso que eles têm dor, porque aquele tecido está distendido, ele está inflamado. Né? Como o linfedema também é uma inflamação crônica. São duas doenças que são inflamatórias. Né? Então, eles têm uma sensibilidade, bem sensível, é doloroso. Isso melhora com a fisioterapia, com a drenagem linfática, compressões, contenções, né? Você tem que fazer contenções elásticas. Isso você consegue melhorar esses sintomas. E para a gente ter uma análise um pouco mais profunda, vamos dizer assim, quando você recebe um paciente e aparentemente não aparece nada, mas ele já tem uma sensibilidade, você já percebe, como você falou, a perna já está mais distribuída, como que você começa esse tratamento com eles? Bom, o tratamento é clínico, né? Que são na avaliação que você falou, são tirar as medidas, né? E pesar o paciente, porque ele tem uma alteração enorme, porque como a gente está mexendo com líquidos, quando você pesa o paciente, depois de algumas sessões e contenções que vão fazendo durante esse ciclo, ele vai baixando muito de peso e vai diminuindo as medidas do membro, né? É muito visível isso. Né? Dentro das sessões já vai melhorando. Dentro da primeira sessão. já aparece. Você quer saber o tratamento em si.
Não, isso Tá. é só para ter uma Tá. ideia mesmo. Tá. Tá? E quais são as classificações do lipedema? Do lipedema. lipedema. Isso. O lipedema. Tá vendo como a gente fica meio segundo- confuso? Ó? É, Não pode, eu vai vou. pensando. Tem Mas que parar eles são parentes. É. Sim. Porque o lipedema ele pode evoluir para linfedema. O que a gente mais vê na clínica é uma situação de um lipedema crônico evoluindo para um linfedema. E como chega nessa evolução? Isso é só o tempo. Não são todos, É né? que, infelizmente, por pouco conhecimento ainda que a gente tem nessas duas patologias, eles chegam já num estágio muito avançado Sim. para tratamento. Então, o paciente acha assim que o lipedema está tudo normal, então, quando ele vai procurar ajuda, já está Num estágio. Num num estágio estágio mais avançado. E hoje em dia, assim, tem uma idade que é crucial, que não importa a idade, vai sempre... Olha, eu Pode já ser. tive paciente com 24 anos com lipedema, né? Com lipedema. Agora, com linfedema, você pode nascer com linfedema, né? Com uma formação Sim. no sistema linfático. Então, já nasce neném, óbvio, já no neném você já viu o pezinho inchado, mãozinha inchada, às vezes face inchada. Sim. Então, aí até vem mais rápido agora, né? Mas no lipedema, geralmente ele começa a cronificar e incomodar mais a partir da puberdade. Por quê? Quando geralmente as mulheres entram na fase menstrual, as meninas, né? Então, um dos grandes fatores que acreditam que o lipedema ele tem um importante fator hormonal, né? Então a mulher é muito cíclica, né? Então o hormônio sobe, desce. Então a partir de uns Não só hormônio, né? Uma coisa de doido, né? Vai lá em cima, depois já desce, então né? a mulher ela começa Contar, né? geralmente nessa fase que ela vai se tornando moça, que vai criando as mamas e aí ele começa a evidenciar mais o lipedema, já começa a aparecer. Tércio, e quais são os tipos de lipedema? Tem 5 tipos de lipedema. Tem o primeiro que ele começa do umbigo para o quadril, que só pega aqui culote, quadril. O segundo tipo é que ele pega do umbigo até o joelho. Tá? E o terceiro que ele pega do umbigo até a panturrilha, até o tornozelo. Uma característica também importante de falar, no lipedema, ele preserva os pés e as mãos. Então, ele não tem gordura e não incha os pés e as mãos, que é diferente do linfedema, tá? O quarto tipo é que ele dá a gordura aqui na região do tríceps, tá? E o quinto tipo, ele só pega as panturrilhas. Sim. Então, eles são diferentes. Não é que ele pega todo o corpo, ele pega por partes do corpo, por regiões diferentes do membro. Sim. Geralmente de membros inferiores, né? E membros superiores é mais na região do tríceps mesmo. Sim. E quais são os tratamentos que vocês utilizam para esses pacientes? Bom, hoje em dia? O tratamento é multidisciplinar, né? Então, assim, o que eu acho que primeiro é a avaliação médica. Eu penso assim que a melhor avaliação médica primeiro de um vascular, porque a gente tem que entender como que está o sistema circulatório desses membros, né? Porque é muito comum, além do inchaço, você encontrar varizes. Então, as varizes também pioram a circulação e pioram o edema, né, no lipedema. A segunda, mais importante, seria o nutricionista. Acho que o nutricionista é o profissional que ele tem que entrar logo no início do tratamento, porque ele que vai fazer uma dieta anti-inflamatória, né, para melhorar, para reduzir essa gordura também que ele tem, que geralmente, como eu já havia dito, a maioria deles tem algum sobrepeso, né, tem uma obesidade associado.
né? E o terceiro são vocês, né? Os educadores físicos, que assim, segundo a Sociedade Brasileira, né, de lipedema, os dois exercícios mais importantes recomendados, porque isso é um protocolo, tá? Então, é a musculação e exercícios aeróbicos, Sim, tá? Que é a indicação do protocolo do consenso, porque isso que eu estou falando é um consenso brasileiro de lipedema. sim, Porque o que que acontece? Existe uma grande corrida pelo ouro. Eles dizem, eles colocam bem assim, porque inventam muitos tratamentos. Então, sim, assim, tem um nutricionista que inventa, tem médicos que inventam, tem fisioterapeutas que inventam. Então, eles definiram um protocolo, como no linfedema já tem, sim, né? Não é que o Tarso ele faz um tratamento, não, eu faço o que está no protocolo internacional de linfologia. Agora a gente tem um protocolo nacional de lipedema, tá? Então entra vocês, que eu acho mais importante, e assim, psicólogos, porque isso mexe com certeza. com a cabeça do paciente, da pessoa que tem esse problema, porque esteticamente eles têm sérios problemas de autoestima, né? E eu acho que depois a fisioterapia, que a gente entra com um trabalho que é o trabalho anti-inflamatório, que são as compressões, drenagem linfática, as contenções, e é isso. Acho que é bem multidisciplinar. Não dá para um sozinho tocar. E tem também, da parte médica, hoje entra a cirurgia, que é a lipoaspiração, que é uma lipoescultura, né? Mas que tem que ser muito bem indicada. Sim. É que agora tá muito em alta essa questão, né, da lipoescultura, a mulherada quer fazer Sim. pela questão estética, mas pelo que eu tinha já ouvido falar, era só no caso do lipedema. Daí o pessoal fala, vou aproveitar isso aqui e vamos jogar no estético também, né? Mas não é dessa forma, né? Eu acho que está um pouco perigoso. Eu acho que tá exacerbado o tema lipedema agora, porque assim, Uhum. pra gente o lipedema não é uma novidade. Sim, Eu trabalho há 35 anos, há 35 anos eu sei o que que é um lipedema e de repente houve uma corrida de vários profissionais achando que é uma mina de ouro isso, né? Então precisa tomar muito cuidado, porque as consequências mais para frente eu acho que vão ser bem sérias. e é como você estava falando agora, né? É todo um trabalho, é todo um processo. Tudo que a gente faz muito acelerado, pulando estágios, ao meu entender, vou lá, faço uma lipoescultura porque fui diagnosticado com lipedema. Porém, se você não mudar sua rotina de vida, seu plano alimentar, alguma coisa, ele pode voltar, Que é o muito importante. entendeu? Que é muito importante. Vocês tocaram no assunto de trabalho multidisciplinar. Como a atividade física, o exercício físico ajuda nesse processo? No caso, como que a gente consegue Ajudar ajudar vocês. vocês, né? Porque assim, a Carmen, ela manda muito paciente para nós mandamos alguns alunos que a gente já percebe, você precisa. Então tem muita troca, né? Então assim, nesse caso, como que o educador físico pode atuar junto com vocês, né? Sempre é primeiro o físio, né? A gente fala assim, todo processo de crise, né? Crise, eu falo assim, dor, uma lesão, uma coisa, a gente tenta encaminhar. Passou com o médico, aí, não, já quero iniciar. Não, você já fez a físio? Tal, isso. Primeiro o físio, depois o educador. A gente já entendeu isso, já sabe isso de cor. Então, como que a gente consegue trabalhar junto com vocês nesse processo? Acho que o Dr. Tarso consegue Olha, explorar eu acho que bem. vocês são fundamentais. Eu acho que assim, eu acho que assim é fundamental, porque se você eles não tiverem a mudança de vida, que a gente fala mesmo no linfedema e no lipedema, tô falando para os dois, que é protocolo. A gente é diferente. Eu vou falar do linfedema. Linfedema a gente precisa tratar primeiro o fisioterapeuta por causa do edema, tem que controlar aquele edema. Depois, nutrição, dieta, exercício. Pode ser antes, durante e depois. E exercício físico. Aí é sucesso total. Eu tenho casos de linfedema que são controlados com exercício, que o paciente nem usa meia elástica mais. Que isso
é um milagre Sim. para Para alguém que... alguém que tem um linfedema. Mas é o exercício, isso é comprovado cientificamente, e eu sou... eu vi isso acontecer, eu vejo isso em alguns pacientes que eles conseguem fazer essa mudança radical de vida e eles conseguem ter um controle da doença deles, do linfedema. Agora, o lipedema é super importante. Eu acho que primeiro nutrição, exercícios, porque o que eu... Se ele não reduzir peso, se ele não melhorar a musculatura deles, porque a maioria dos portadores de lipedema, eles são hipotônicos. Eles já são hipotônicos por quê? Porque eles já são mais parados, eles não fazem muita atividade física, justamente por causa da questão estética, questões psicológicas. Então a gente precisa mudar isso, urgente. Porque senão o que a gente vai fazer? Enxugar gelo. Vai sempre ficar voltando àquela questão. E realmente, assim, principalmente mulher, né? Vamos dizer assim, já é o maior público feminino que desenvolve. E aí, dentro de uma academia, em um lugar que não vai se sentir bem, que vai ver olhares, vai mexer com o psicológico. Aí vem um processo que, com o lipedema, ele gera, dependendo, dor, só de você apoiar. Imagine uma contração muscular naquele início. Todo esse processo inicial dentro de uma musculação, por mais que vai fazer o aeróbico também, que vai casar muito bem o treinamento resistível com o treinamento aeróbico, mas todo esse processo inicialmente vai gerar um pouquinho de dor muscular ali naquela região para ela. Então, tudo isso, inicialmente, é constrangedor, né, para o paciente que está com lipedema. Né? Então, é aquela coisa de persistir para poder alcançar, né, o resultado. Eu acho que assim, a gente falando em academias, pensando aqui, eu acho que a característica da sua academia é legal, porque ela é uma academia que ela agrega todas as idades. Se você colocar uma menina com lipedema nessas academias que tem hoje, que realmente não vai funcionar. Por quê? Bom, primeiro, geralmente não tem um personal que acompanhe. E segundo, o ambiente. O ambiente, ele vai chegar lá, tem as meninas com aquele corpão, os rapazes, e ela se vê... se retrai. Então a gente perde isso escorrega, né? Sim. Porque ela vai se sentir, falar, nossa, todo mundo tem um corpão bacana, então eu acho que essa característica tem que ser uma academia que seja quase que uma clínica, que é tipo a característica de vocês. É né? bastante heterogêneo, né? Os seus alunos. De várias idades, você faz o adolescente ali, está com 18 anos, e tem a senhorinha que tem o trabalho personalizado, que tem 82. Sim. Então, assim, isso é legal, né? Isso. O público do estúdio, como você mesmo falou, a gente tenta trabalhar e também o limite de alunos. O ambiente ser acolhedor, porque precisa. Porque, por isso você falou da senhorinha. Hoje mesmo teve uma aluna que falou, olha, eu resisto para ir, eu não iria em outra academia se não fosse essa. Porque o ambiente é acolhedor, se sente bem. Então, às vezes o paciente, né, procura um personal, vamos supor, que eu já vi isso, né, trabalhei em uma grande rede, e chega lá, tem um lipedema. Só que por mais profissional que seja, tem outros ali. É uma academia low cost, entendeu? É cheio de aluno. Então, na hora que chega, na hora que olha tudo aquilo, eu quero fazer só esteira. Eu quero fazer só esteira. E escondidinho lá, eu quero fazer só esteira. Por quê? Isso é difícil, né? Pro paciente ali, pro nosso aluno, porque vai ter olhares, vai mostrar, né? Então, assim, talvez o público nosso hoje, a gente consiga atender melhor, né, o seu paciente, no caso de vocês, porque a gente já é mais acolhedor, são pessoas ali de várias idades, que também não está importando com estética e E tal. número reduzido, né? Isso, Número com reduzido, certeza. você consegue fazer o trabalho direcionado para cada probleminha. Isso. Aí, né? Isso. Mas, agora, tem que cortar, né?
E onde nós podemos encontrar vocês, a rede social de vocês? A Carmen é só atravessar a porta aqui, eu encontro muito, filho. Eu fico em 2 endereços. Eu fico aqui de terça e quinta, no estúdio Persona, onde eu tenho o meu consultório. E de segunda, quarta e sexta, eu fico em São Paulo, na Avenida Angélica, junto com o Dr. Tarso. Que vai passar o número. Lá a gente tem, porque como é uma clínica multidisciplinar, então a gente tem, o nosso Instagram é Clínica Vascular Guedes, né? E tem um site, que é o mesmo, né? Clínica Vascular Guedes, e aí vocês vão encontrar alguns tópicos meus e separado da clínica. E o telefone de contato é 11 93 317 4188. Esse é o celular meu da clínica. Esse é de São Paulo. E o meu aqui de Caieiras é o 98202-8760. Ótimo. Inclusive, se vocês jogarem no Google, linfedema, a primeira opção que aparece... Linfedema, desculpa. Linfedema também aparece. Mas linfedema, nós somos uma referência nacional no tratamento de linfedema. Então, assim, a gente está há 35 anos nisso, né? É uma equipe, tem médicos, é uma fusão. Eu tenho uma clínica dentro de uma outra clínica, ela é médica, né? Mas o serviço de reabilitação vascular é meu. Legal. Ok. Senhores, senhorita, fica o convite para você. Lógico, a gente vai ter que vir falar sobre o linfedema, é isso? Linfedema, que eu dar uma confundida de vez em quando pra gente aqui. Entendeu? E, óbvio, vai ter mais assuntos. A gente vai ter que trocar uma ideia, conversar, trazer bastante, né? A Carmen adora trazer alguma coisa. Fala, tô com um paciente que eu mandei pra vocês assim. Ele fala, então é. O tempo todo. É difícil encontrar ela na sala, né, por conta da altura, mas assim, de vez em quando, na hora que ela acha, eu falei, bora lá, tá bom? É um prazer ter vocês aqui, tá? Os próximos, tá bom? Vamos falar sobre algumas lesões aí, coluna, ombro, joelho, tá? Aí é com ela. Mas fica um bicho também, cara. Você pode ficar aqui junto com a gente. Fica um mundinho aqui. Vai ser uma atrás. Nós aqui agradecemos o convite, né? Claro. E é isso aí. Pontuando mais uma vez, uma equipe multidisciplinar é tudo. Exatamente. Muito obrigado e fiquem atentos nos próximos capítulos.